Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre a portaria, ou melhor, a resolução, né, RDC 330/2019, e especificamente na questão do Programa de Proteção Radiológica, certo? Quem já leu, nem que tenha sido rapidamente, a portaria, desculpa, a RDC, né, portaria era 453 antigamente, a RDC, ela tem uma seção específica, seção 4, que fala justamente de um dos programas que ela exige, né? Ela exige 3 programas, lembrando, que seja implementado um programa de educação permanente, um programa de garantia de qualidade e o programa de proteção radiológica. É claro que o programa de proteção radiológica, na realidade, ele é o chapéu de todos os outros, né? Embora ela seja tratada um pouco separado, talvez para dar ênfase mesmo, mostrar que existe a proteção, mostrar que a educação permanente é muito importante, portanto, obrigatória, assim como a garantia da qualidade. Mas você faz a garantia da qualidade em vista ou com o objetivo da proteção radiológica. Educação permanente também é para garantir, né, o bom desempenho dos profissionais na realização dos exames, visando, né, diminuir dose, proteger paciente, proteger equipe, etc. Então, no fundo, o programa de proteção radiológica é o grande programa que dentro deles está a garantia da qualidade e a educação permanente, que era o que a portaria 453 tinha no memorial descritivo de proteção radiológica. Então, era um grande memorial que tinha o programa e que dentro do programa tinha a garantia da qualidade e a educação permanente. Mas hoje, a resolução resolveu, digamos, dar mais ênfase na garantia da qualidade, na educação permanente, talvez até porque tivesse sido um pouco esquecida, né, ou não tivesse tão desenvolvida nos memoriais de antigamente. Então, ela quis enfatizar. Mas, se a gente tiver a ideia do programa de proteção radiológica na cabeça, né, como cultura, naturalmente, garantia da qualidade e educação permanente vem junto. Mas a 330, né, a TUFALE, como sempre, fala do programa. O que é o programa, então? O programa, ele é feito de três grandes partes, digamos, que é medida de prevenção, medidas de controle e medidas de vigilância, certo? Que nós vamos falar, então, nessas 3 medidas. Há uma ideia inicial, princípios gerais, então, que ela, de novo, aborda o que é a proteção radiológica, e em seguida vai especificamente falar o que é a medida de prevenção, medida de controle e de vigilância. Então, novamente, enfatizando que, apesar de toda a cultura que a gente tem e que a gente sabe da proteção radiológica, diminuir dose no paciente, cuidar de blindagem, fazer dosimetria da equipe, dos trabalhadores, ela traz, a RDC traz especificamente, olha, você tem que prevenir, você tem que controlar a dose e você tem que ser vigilante com todo o processo, certo? Então, a gente vai começar abordando, então, a questão dos princípios gerais. Então, o que são os princípios gerais da proteção radiológica que a RDC só relembra, né? Então, ela fala da justificativa, otimização e limitação. Então, ela lembra que toda proteção radiológica e que toda execução do exame radiológico tem que ser feito em cima de justificativa para o exame. Então, o médico tem que ter um objetivo claro em obter aquela imagem, né, para dar um bom diagnóstico. E se também não há um outro tipo de exame que possa substituir a radiação, no caso, por exemplo, ultrassom, ressonância, enfim, ou até o próprio exame clínico. Otimizar as barreiras, os usos de acessórios, né? Limitar a dose também através de barreiras, através de controles e assim por diante. Então, ela lembra isso tudo, falando muito também que para você justificar, otimizar, limitar, etc., você tem que selecionar a técnica, então a importância de você ter parâmetros claros de tensão, corrente, tempo, para cada exame e para cada paciente. Isso é muito importante. Cada paciente deveria ter o seu conjunto de parâmetros técnicos. Ou seja, um tórax de um paciente com 70 quilos é diferente de realizar o mesmo tórax para um paciente de
120, 150 quilos. Isso tem que ser pensado. Um abdômen, exame de abdômen também do paciente de 50 quilos, eventualmente um adolescente, 50 quilos, mais magro, menor, é diferente de um exame do paciente, às vezes, de 180 quilos. Pacientes que eventualmente tenham alguma peça metálica dentro do corpo, alguma prótese, um stent, clips, enfim, alguma coisa que vai gerar um artefato na imagem, também tem que ser pensado eventualmente em ajustar isso, essa técnica, para tentar eventualmente diminuir um pouco, ou aumentando tensão, ou diminuindo corrente, enfim, tentar pensar, ou até mesmo uma angulação um pouquinho diferente para tentar diminuir esse efeito de espalhamento da radiação, esse borramento que dá a presença de artefatos metálicos, de peças metálicas no corpo, por exemplo. O equipamento também está ajustado, ter o controle de qualidade do equipamento, o equipamento está em dia, funcionando. Acessórios que eu vou utilizar também dentro do objetivo de limitar a dose, ou seja, EPI. Então, isso isso é lembrado pela RDC 330 nos seus princípios gerais, nos primeiros artigos. Fala também do processo de trabalho, então, você proteger os pacientes e os trabalhadores não é só controle de qualidade de equipamento, é processo de trabalho, é rotina, normas que têm que ser seguidas, que devem ser conhecidas pela equipe. Outra coisa que ela lembra, critérios de qualidade. Então, eu vou garantir a qualidade. O que é garantir a qualidade? É garantir que sempre o meu processo ou o meu exame, a minha imagem vai ter a qualidade, mas para mim ter essa qualidade, eu garantir que seja sempre igual em termos de qualidade, assim como a gente compra um produto no supermercado ou numa loja, a gente quer que sempre o produto seja igual, né? Ou uma peça de reposição para algum equipamento tem que ser igual para garantir. Mais do que garantir essa qualidade é ter o critério. Esse é um grande problema. Na maioria dos serviços de radiodiagnóstico, nós não temos um critério de qualidade. O que a imagem tem que apresentar para me garantir que essa imagem está ok, tem qualidade. Aí depois, como é que eu mantenho essa qualidade? E aí vem os controles de qualidade, vem questão de equipamento, etc. Então, definir critérios de qualidade. Níveis de referência. O que é nível de referência? Questão de dose. Dose que eu estou entregando para o meu paciente para cada tipo de exame. Então, isso é uma cultura que já tem em vários países e até poderia dizer continente, no caso, o continente europeu, que são níveis de dose que a gente, para exame, tá? Não é aquelas regras de público ou de indivíduo ocupacionalmente exposto, são níveis, por isso, de referência, são doses que cada exame normalmente deve entregar para o paciente. São valores de referência para que a gente veja, principalmente valores máximos, né? Para a gente veja se é o meu equipamento, se a minha técnica, se o meu exame não está fugindo muito desse nível de referência. Se ele estiver abaixo desse nível de referência, significa que ele está ok. Posso baixar mais ainda? Posso e devo. Mas é só um padrão, tendo em vista que você tem equipamentos diferentes, tecnologias diferentes, processos e técnicas diferentes, e qualidades que o médico gosta de ver, um pouco mais escuro, um pouco mais claro, enfim. Então, há uma diversidade, não dá para dizer que todo exame tem que dar aquela dose específica. Então, tem alguns níveis de referência. Então, é importante, se você quer proteger o seu paciente, a sua equipe, de radiação em excesso, ou uma radiação, digamos, não justificada, você tem que, então, conhecer esses níveis de referência, medir, obviamente, os seus valores de dose e comparar com valores deveríamos ter nacionalmente no Brasil, mas ainda não temos alguma coisa, mas não é ainda considerado um nível de referência. Mas daí a gente vai para valores internacionais. A dosimetria do indivíduo ocupacionalmente exposto também é falado novamente pela RDC nos seus princípios gerais, né? Lembrando, a questão de mulheres grávidas, tanto como pacientes, enquanto trabalhadoras também, os cuidados, né? Lembrando que não se deve fazer
exames em grávidas, a não ser que estritamente justificada pelo médico, e ainda de acordo com a região, vai fazer um braço, vai fazer o membro inferior, você pode proteger a parte do abdômen, né, proteger o feto com avental de chumbo, enfim. Menores de 18 anos não podem trabalhar, não significa fazer estágio, tá, que é diferente, vocês não podem trabalhar, não pode ter, né, carteira assinada, como a gente diz, com menos de 18, agora ele pode ser um estagiário, pode estar trabalhando, estagiando, estudando, não tem problema, tá, isso é importante. E também fala um pouco em dose do público, de proteger o público, blindagem, etc. Claro, simplesmente cita nos princípios gerais pontos para você lembrar da dosimetria, lembrar da mulher grávida, lembrar do menor de 18, de dose no público e assim por diante. Passando agora especificamente para as medidas de prevenção. Então, a RDC, ela dá esse geral, ali nos princípios gerais, né? São 2, 3 artigos iniciais que ela fala, e depois ela, então, entra especificamente nas medidas de prevenção, ok? O que são essas medidas de prevenção? Então, primeira coisa que ela fala, avaliação contínua da proteção. Então, eu tenho que pensar que eu não posso simplesmente escrever esses programas, de preferência que a equipe do setor ali, do serviço de radiodiagnóstico, faça parte, ajude a montar, mas é claro, a gente sabe, às vezes não tem essa habilidade de escrita e de ir atrás de legislação, e de ir atrás de documentos e ver as boas práticas e pesquisar quais são as boas práticas que o pessoal está fazendo aí no Brasil e no mundo. Então, você pode contratar um serviço terceirizado para fazer esse serviço para você, mas é importante que dentro do possível você participe, eventualmente em reuniões, ou o pessoal da terceirizada venha, converse com vocês, como é que vocês fazem isso, como é que vocês fazem aquilo, vocês preferem fazer assim, preferem fazer assado, que a gente vai colocar no plano, aqui no programa, etc. Mas feito isso, não pode ser uma coisa estanque, parada, um livro, um manual jogado lá dentro de uma gaveta, tem que ser uma coisa contínua, ou seja, continuamente você tem que ver como que você está operando, como é que está os teus recursos humanos, como é que está a capacitação deles e assim por diante, certo? Também, como prevenção, aí cita, classificar as áreas em controladas, todos os ambientes, todas as salas que têm o equipamento são salas controladas. Depois, onde tem o público, são áreas livres. E tem uma área intermediária, que em alguns casos é usada, não é muito comum no radiodiagnóstico, mas você pode ter as áreas chamadas supervisionadas, ou seja, não são rígidas como a controlada, mas você deve, né? Você deve eventualmente ou periodicamente dar uma olhada para ver se ela continua, entre aspas, livre. Ela é chamada supervisionada no sentido de dizer, olha, de vez em quando dá uma olhada para ver se as pessoas podem continuar circulando, etc. Se ela não precisa virar, por exemplo, uma área controlada. Então, essa é a palavra de supervisão, supervisionada, ou seja, de vez em quando dá uma olhada para ver. Se ela puder virar diretamente livre, aí você passa a ser livre, não é mais supervisionado, ou se tiver que virar controlado. Então, ela fica no meio termo, mas ela é como se fosse livre. As barreiras físicas, então, a prevenção da dose em excesso para o público, por exemplo, até para um trabalhador, enfim, uma secretaria, o médico que está do lado de fora da sala de radiodiagnóstico. Então, ela fala das barreiras físicas, fala da restrição de acesso. Então, ela lembra, como uma medida de prevenção, você evitar que qualquer pessoa entre na sala de radiodiagnóstico quando você estiver operando. Também fala que nessa sala de radiodiagnóstico, além da restrição de acesso, só deve ter o material pertinente a um exame de radiodiagnóstico. Então, se tiver material para punção venosa, etc., para fazer exame contrastado, ok. Se precisar ter carrinho de primeiros socorros, para ressuscitar o paciente, eventualmente por causa de efeitos do medicamento de contraste, tem que se ter esse material, ok.
mas a sala não é refeitório, a sala não é depósito, a sala não é vestiário, a sala de radiodiagnóstico não é lugar para dormir, não é um quarto, certo? Então, não é para ter nada lá além do que seja estritamente necessário para fazer o exame. Então, ela lembra que uma prevenção de um acidente, de pessoas entrarem lá, vou pegar o sanduíche, vou pegar a garrafa térmica, vou pegar um avental aqui, vou usar o banheiro, vou usar o vestiário, não sei o quê, porque está dentro da sala de radiodiagnóstico, não faz sentido. Então, por isso, ela avisa, ela lembra somente material e acessórios pertinentes. Também ela fala que a prevenção de uma dose errada, de uma dose não justificada, de uma dose espalhada, enfim, também se deve a um sinal luminoso que avise as pessoas. Placas de aviso, ou peça EPI, peça ajuda de contenção se realmente for necessário. Como medida de prevenção, a RDC traz essas informações. E, por fim, ela fala também que uma prevenção a uma dose não esperada, uma dose não justificada de radiação, principalmente para a equipe ou até mesmo o público, é a posição do posto de comando sempre visualizando o paciente e visualizando a porta, nem ser meio cantinho de ouro. Ou seja, se você pedir para o paciente ficar parado, você vai lá, dá o comando, né, dá o disparo, você tem que ver se o paciente não se mexeu, não saiu do lugar. Da mesma sorte, você tem que cuidar que enquanto você está disparando, você tem que ter um olho na porta para ver se alguém não vai entrar. Mesmo tendo sinal luminoso, mesmo tendo um aviso, não entre na porta, etc. Então, como medida de prevenção, a RDC traz algumas dicas aqui para nós. Claro que outras coisas você pode e deve incluir se julgar pertinente. Um segundo item, um segundo conjunto, são as medidas de controle que a RDC apresenta. Então, ela diz, olha, programa de garantia da qualidade. E vejam que foi o que eu disse. A proteção radiológica, ela pressupõe você garantir a qualidade, garantir que os equipamentos estejam funcionando corretamente para que o exame saia com qualidade diagnóstica. Então, vejam que, apesar de ter uma seção, né, não dá para chamar de capítulo, mas é uma seção dentro da RDC 330 que fala sobre o programa de garantia da qualidade, e depois as instruções normativas que são específicas para cada tipo de exame, a RDC traz como proteção radiológica o programa de garantia, onde ela só vai citar que há necessidade do programa de garantia, e a gente olha, então, a outra seção sobre esse tema. Fala também que tem que ter normas e rotinas bem definidas, ou seja, cada um tem que saber o que vai fazer, o que pode fazer, como fazer, o que não pode fazer, a quem chamar se acontecer alguma coisa. Isso evita. Então, desde você ter certeza que o João da Silva que você está chamando para fazer uma radiografia é o João da Silva correto, né? Porque João da Silva é um nome relativamente simples e comum, então você chama João da Silva, aparece vários, né? Outra coisa, você vai fazer realmente a mão direita ou a mão esquerda, ver o que o médico pediu, ver o que está no pedido, ver o que o próprio paciente pode dizer, não, eu quebrei a mão direita, não adianta você fazer radiografia da esquerda. Então, tudo isso tem que estar escrito, esses controles, esse double check, como chamam, né, essa dupla checagem, para ver se você não vai fazer nada de errado. Aí, se tem exame contrastado, também tem que ser tudo muito bem definido, e tudo escrito. E se algum momento não funcionar, se algum momento vocês verem que não está legal o que está escrito, que vocês estão executando, altera-se. Por isso que há aquela continuidade na proteção, a avaliação contínua do programa de proteção. Tá? Depois cita também a questão do uso de EPI, tanto pelos profissionais como pelos acompanhantes, né? Que aí fala também se o acompanhante for necessário, então, prevenção. Primeiro, se previne, não ter acompanhante. Segundo,
o que o acompanhante, no caso, se não tiver um acompanhante mesmo, né, um parente que venha junto com o paciente, você chamar alguém da equipe, um pessoal da enfermagem, um técnico, um tecnólogo em radiologia para ajudar, para conter o paciente. Então, ali vai dizer, bom, como controlar? Controla não sendo a mesma pessoa, controla dando um EPI, controla de forma que ele não fique exposto ao feixe direto, por exemplo, tá? Aí fala-se também, bom, além do acompanhante, acessórios de imobilização. Então, será que eu preciso estar segurando com a minha mão o paciente? Será que eu não consigo imobilizar ele com algum dispositivo especial construído para isso? Às vezes simples, uma criança, às vezes até um, um peso ali qualquer, ali um quilo de produto, alguma coisa, coloca na mãozinha ali, já fica pesadinho, ou coloca embaixo do braço ali para levantar o braço, para baixar o braço, para abrir o braço, por exemplo, ou a perna, para manter uma distância. Você tem que fazer algum exame ali, você pode às vezes usar alguma coisa assim para, digamos, ajudar a imobilizar, ou pelo menos não deixar na posição correta ali um braço, uma perna, alguma coisa assim, certo? Ou ficar de lado, enfim, certo? Então, tem que ter os acessórios de imobilização para justamente poder garantir a qualidade e a não repetição. Por fim, como controle, também se fala nos equipamentos móveis, algumas questões com relação aos equipamentos móveis. Não usar o equipamento móvel assim só por comodidade. Então, realmente, o paciente não pode sair do leito, que está na UTI, perfeito. Então, vai lá e leva o equipamento móvel. Pode sair, leva ele na maca até lá a sala de radiodiagnóstico e faz o exame. Aí fala um pouco também da proteção das pessoas que estão em volta, ali, por exemplo, numa UTI ou numa emergência, então tentar proteger, usar avental, biombos, etc. Então também sempre são, no fundo, lembranças, né? Ela não vai te dar algumas regras, eventualmente, o que pode, o que não pode, mas em muitos casos é só uma lembrança de que você tem que escrever no seu programa de proteção radiológica como que você vai operar os equipamentos móveis. Quem que vai operar, como que vai operar, quando, quais as medidas de proteção. Então, lembranças, digamos, que a portaria, a RDC 330 dá no seu texto para que a gente coloque lá no programa. Por fim, a gente tem as medidas de vigilância. Então, eu faço a prevenção, que é antes, eu faço o controle, que é meio que o durante, e agora a vigilância, que é verificar mais ou menos se está tudo funcionando, tá? Se eu estou fazendo as coisas certas. Então, níveis de exposição, então verificar por levantamento radiométrico, enfim, pelos controles de qualidade, como é que estão os níveis de exposição. Então, se aquele procedimentos lá, se aquele controle, se aquela prevenção que eu estou fazendo está resultando em dose menor para o paciente, em dose menor para os trabalhadores e para o público, através da monitoração. Então, vejam que a parte da dosimetria do indivíduo ocupacionalmente exposto começa lá nos princípios gerais, ela já lembra, princípio geral, olha, a proteção radiológica do trabalhador é via dosimetria. Depois, aqui na vigilância, ela traz de novo que, olha, você tem que fazer a monitorização, tem que informar ao técnico, ao tecnólogo, como é que está a dose dele, certo? Se der problema, investigação de casos, tá? Então, investigar os casos, afastar o indivíduo ocupacionalmente exposto, até se saber o que aconteceu, o uso do dosímetro. Então, tudo isso são formas de controle. Podem ter outras? Podem. A RDC, a norma, só traz o principal e algo assim que você tem que fazer, tá? Em termos de paciente, nível de exposição, em termos de trabalhador, que é a monitorização, uso de dosímetro, investigação de casos, e no caso de público, em geral, é o levantamento radiométrico. Então, você vê se as barreiras, se as paredes da sala estão funcionando adequadamente, estão protegendo como era previsto, se não houve
fissura, se não houve troca da porta que era blindada para uma porta comum, se não há folga na porta, se não foi feito um buraco na parede lá para instalar uma tubulação, uma caixa de comando, uma caixa de luz, alguma coisa que isso enfraqueceu a parede, diminuiu a espessura de concreto, de tijolo, até mesmo de barita, e com isso foi jogada uma caixa plástica no lugar, com ar, enfim, com plástico, então você diminuiu a espessura da parede, diminuiu a barreira, então, de repente, por ali pode ser um ponto fraco, um ponto onde está passando mais radiação e atingindo o público. Então, isso é a necessidade do levantamento radiométrico, tá? Que a RDC lembra, então, de se fazer. Certo? Então, tudo isso é a seção 4, que fala sobre o programa de proteção radiológica. O que deve conter, não conter necessariamente em termos de itens, em termos de citações, mas de coisas, de assuntos, de abordagens que a gente tem que ter para proteger radiologicamente paciente, equipe e público. Base para você escrever o seu programa, que com certeza vai ter muito mais do que aquilo que está escrito, muito mais aprofundado daqueles itens que estão ali, quase como uma lembrança, uma indicação de que, olha, não esqueça do público, não esqueça da grávida, não esqueça do menor de 18 anos que não pode trabalhar, não esqueça do EPI, não esqueça do dosímetro, correto? O resto você vai, então, colocando. Quantos EPIs eu preciso? Depende dos exames, dos tipos de exames. Como é que eu vou fazer a dosimetria? Princípio mensal, vou contratar um serviço e assim por diante. Como é que eu vou fazer a garantia da qualidade? Vai ter um programa próprio, mas como proteção radiológica, eu posso dizer, olha, caso aconteça uma falha, um erro nas medidas de controle de algum parâmetro que não foi atingido, o que eu vou fazer do ponto de vista de proteção radiológica? Vou continuar usando o equipamento? Não vou? O que eu faço? Então, é importante ter o programa de proteção radiológica dentro dessa seção 4 da RDC como um norte. Quem já fez memorial descritivo, quem já leu um memorial descritivo em algum setor de radiodiagnóstico, ou trabalhou, ajudou a construir ou a revisar um memorial descritivo, ele não é diferente. Tá? Então, quem tem um memorial descritivo pode fazer as adaptações necessárias, desmembrar esse memorial descritivo que a portaria 453 trazia em 3 partes: programa de proteção, programa de garantia e programa de educação, que a 453 já falava, né, mas ficou talvez um pouco escondido, digamos, um pouco na sombra do memorial descritivo e do grande programa de proteção radiológica. Agora não, agora a RDC traz à luz, por exemplo, a educação permanente, que era algo que era um artigo só, um item só praticamente na portaria, agora tem uma seção inteira ali, vários artigos falando do programa de educação. A garantia da qualidade ficou mais ou menos igual, e o programa de proteção também pode parecer que diminuiu de status, mas na realidade se mantém ali. Então dá para usar sim um memorial descritivo como uma boa base, para não dizer quase que completamente, como um novo programa de proteção, fazendo, como eu disse, as adaptações. Ok? Então era isso, uma abordagem rápida, um resumo sobre o programa de proteção radiológica exigido pela RDC. Demais é ler a própria RDC 330. Tá certo? Pessoal, até mais, um abraço.